Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Hispaneca. O meu nome é João Blanco, estou na presença do habitual Rodrigo Canhoto. Há falta de melhor, visto que João Gil e Miguel Rocha estão muito atarefados com a faculdade. Temos aqui, não sei se posso dizer, vou dizer um simpatizante do projeto, um simpatizante de 78, João Pinheiro. Um amigo do projeto. Como é que tu Mas estás? eu vou deixar de ser vosso amigo se me continuas a insultar sempre que eu venho aqui. Mas pronto. Onde é que eu te insultei? Só disse que Miguel Rocha e João Não, Gil há falta eram... de melhor. Certo. Ok, tudo bem. A desonestidade intelectual vem Imagina, sempre, se não eu é? disser ao azar, falta de melhor, visto que queria ter aqui o Ronaldo, Ok, é um insulto. tudo bem. Continua. Pronto, tudo João bem. Gil nunca trouxe um quadro tático. É verdade. Sim, é o primeiro convidado que acha que vem para o Coach's Voice, isso é verdade. Mas bem, vamos aqui falar um bocadinho sobre o final da Liga dos Campeões e depois ali uma pincelada pela seleção. Se calhar o Rodrigo também quer dizer alguma coisa sobre as atitudes do seu clube durante esta última semana. Mas, primeiro, Paris Saint-Germain Inter, uma ganda chocolatada. Portanto, Pinheiro, Eu acertei o vencedor. queria... Sim, não acertaste. Não acertaste. Para de ser desonesto. Basta ir ver o último episódio. Basta ir ver o 2-1. story que nós pusemos na Sport TV para perceber que tu não acertaste. Portanto, Pinheiro, diz-me o que é que achaste do jogo, se achas que a vitória é justa, se não é. Acho que é um bocado difícil Acho não que ser, um mas... 5-0 acho que é incontestável a justiça da vitória do PSG. O Inter teve sempre muita dificuldade para controlar a mobilidade dos jogadores do PSG. Eu acho que isso foi uma das chaves da vitória. Depois, foi que eu também falei um bocadinho contigo ontem. Quando todos os jogadores têm uma capacidade brutal com bola, aliada a uma excelente tomada de decisão, tu basicamente é ilimitado as possibilidades do teu jogo. Eu acho que o PSG verifica-se isso, consegue jogar à largura, consegue jogar por dentro, todos os jogadores conseguem desempenhar todos os papéis, e eu acho que foi muito difícil para o Inter, uma equipa que parece-me que está sempre mais habituada a muito controle de referência direto, ou seja, encaixar sistema com sistema. Pá, quando jogas com uma equipa destas, que basicamente sabes que tem os três atrás, ok, Vitinha, o pivô a construir, dois jogadores à largura e os outros quatro jogadores podem estar em qualquer lado, a qualquer momento, fica muito difícil de controlar. Sobretudo quando eles têm muita facilidade em jogar atrás de pressão, ou seja, naquele espaço entre defesa e meio campo, e acaba... Ok, perdão, Tá não ótimo. estou habituado. E acaba por ser muito difícil controlar as movimentações nessa zona. Lá está, os defesas não querem saltar para não abrir espaço nas costas, os médios já vão ter ali muita sobreposição de jogadores, não sabem bem o controlar, lá está, os jogadores nas suas costas, e pronto, e acho que é muito por aí. 5-0, lá está, justo, e um grande jogo do PSG. Rodrigo, Bem, não tenho uma capacidade de síntese tão boa, mas gostaria de dar também um lamiré extra que o Pinheiro não deu, que é 4 dos 5 golos do PSG são ao primeiro poste. Uma coisa muito interessante. Não sei se foi algo estudado por parte da equipa de Luís Henrique, e o que é que eu tinha dito também quando estávamos a ver o que jogo? eles atiravam sempre para o Ou lado seja, esquerdo. o Zomer, e acho que isso é principalmente para ter nos últimos 2 golos, mas também numa altura onde a Inter já está de cabeça perdida, é certo. Mas o Zomer nunca reage ao remate em si. Sim, o ele Zomer tenta tenta sempre sempre adivinhar o lado e sempre para o errado. Sim, portanto não sei se é algo estudado, se foi estudado, foi muito bem estudado por parte da equipa técnica do Luís Henrique. Depois, aquilo que o Pinheiro foi dizendo, quando tem jogadores como o Kvara, o Doué e o Dembélé nas costas dos médios da Inter, naquela terra de ninguém, entre os médios da Inter que pegavam, ou tentavam, acho que a melhor palavra é tentavam pegar ao homem os médios do PSG, que depois foi-se ainda 3 ou 4, variando, às vezes até com o Vitinha assim pela esquerda. Ficava muito complicado, os jogadores com uma mobilidade gigante, com capacidade de jogar com os dois pés, cria imensos problemas, sobretudo a centrais pesados, nomeadamente o Acerbi, que quando tinha de ficar com o Dembélé era um ai Jesus. Imagina, e quando tu vês tipo, que o Dembélé supostamente é a referência no centro, e ele vem buscar, e agora, Exatamente. salta ou não salta? Sim. Yeah. E depois, às vezes nem era aparecer no centro, era aparecer à direita e o Doué por dentro, Yeah. o Kvara por dentro do Doué à esquerda, por isso complicava-se sempre. Eu tinha aqui uma pergunta para vocês, que era, o Barça e o PSG pressionaram alto a Inter. O Barça não resultou bem, o PSG resultou muito bem, a Inter tinha muita dificuldade a ter em bola. Porquê que acham que isso aconteceu? Eu não tenho resposta. Não, eu acho que há levantar aí perguntas. 2 principais motivos. Em primeiro lugar, porque quando falamos do PSG, evidentemente que o primeiro destaque é claramente essa tal mobilidade do ataque que falavam, a velocidade, a forma como eles tanto podem criar em organização
via Vitinha, como em transição, tens aquelas 3 flechas que decidem bem, que correm, que conseguem tecnicamente fazer tudo, como o Pinheiro já tinha dito. Agora, também uma coisa brutal do PSG foi a reação à perda. O PSG ganhava muitas bolas a pressionar a Inter e vias principalmente a chave para isso era o Dembélé. O Zomer aos 5 minutos de jogo já estava de cabeça perdida, já tinha falhado 2 passos porque o Dembélé tinha caído muito em cima. E depois, evidentemente, que a pressão é feita em bloco, portanto caiu o Dembélé, depois caiu alguém na referência direta mais próxima da Inter. E, por exemplo, essa tal primeira fase de pressão do PSG era muito feita ao homem. Era se calhar um bocadinho parecido àquilo que o Gasperini faz à Atalanta. Mas sob a defesa da Inter era feito ao homem, sob o meio campo era feito um pouco mais à zona, o que obrigava a Inter sempre a bater. E aliás, as poucas vezes que a Inter conseguiu sair com qualidade eram bolas do Di Marco para o Thuram, por exemplo, utilizar um bocadinho da fisicalidade do avançado para sair. Ainda assim, lá atrás, e aí chega ao meu segundo ponto, acho que existe ali uma fisicalidade na defesa do PSG e também uma capacidade de antecipação, por exemplo, que acho que a defesa do Barça não tem. Acho que a defesa do Barça não tem propriamente esse perfil, pelo menos os centrais, né? O Inigo Martínez, por exemplo, pouco o Barça ainda é um projeto, apesar de já ser um central espetacular, mas ainda, sei lá, acho que o Patos, por exemplo, já está num nível muito superior, com bola, no físico, nos duelos. O Marquinhos também, acho que um pouco mais um central de cobertura, mas ainda assim muito atento nesses momentos. Aliás, o Thuram quando ganha duelos é o Marquinhos, não é o Patos, por exemplo. Portanto, eu acho que essas duas coisas são essenciais, porque nós interpretamos, e bem, porque é a realidade que o Barça é uma equipa que gosta de pressionar muito alto, que deixa a linha ser muito subida, nesse tal Gegenpressing pressing que também associamos muito ao NC Flick, ao triplete do Bayern, etc. Mas eu acho que o Ao PSG... triplete não, ao sexteto. Sim, aos 6 títulos que os gajos ganham em 2020. Mas eu acho que o do PSG é muito melhor aplicado, porque, pá, pelo menos contra a Inter estava mega bem estudado. Acho que a equipa que ainda assim, ao longo da Champions toda, fez mais frente a esta forma de defender do Paris Saint-Germain foi o Liverpool. Foi uma eliminatória muito equilibrada. E até acho que a Inter não estava... Acho que não teve todo preparada para o Paris Saint-Germain. Agora, evidentemente, vocês me dizem, ok, o PSG é uma equipa a nível muito elevado, até podias tê-lo estudado durante 20 ou 30 horas, ou até muito mais, que não ias saber o que fazer. Mas ainda assim, sabes que o ataque vai ser completamente móvel, como é que os defesas estavam tão presos a essa referência direta? Eu sei que é a forma deles trabalharem, mas tem de haver Foi essa alguma... questão que tu referiste. Eles tentaram claramente atrair para usar o Thuram na capacidade física. Eu acho que eles depois nunca souberam muito quando conseguiam conquistar esse espaço. Ok, o Thuram guarda, deixa a equipa chegar e depois o que é que fazemos? E eu acho que Exatamente, faltava o Inter, solução. essa segunda fase nunca teve verdade. capacidade. Até porque, por exemplo, o próprio Varela, que é o médio que é, não apareceu em campo na final. No meio campo da Inter foi completamente anulado. Até, sei lá, falamos muito da capacidade com bola do Vitinho, do João Neves e do Ruiz. E da sem bola. É que é espetacular também. Sim. Principalmente o João Neves, que acho que dos três, ainda assim, é o que tem mais esse perfil. Rodrigo, querias dizer mais alguma coisa? Sim, depois na segunda parte, quando a Inter passa a pressionar com os alas, os laterais do PSG, e o PSG não precisava de tanto bola. Ok, bate direto, tranquilo, porque depois, para criar superioridade, era muitas vezes 3 contra 2 no corredor central, Lautaro, Thuram contra Marquinhos, Nuno Mendes e Pacho. O Vitinha depois baixava, o Doué baixava, lá está, atrair, e tinha mesmo aqui, atração foi a palavra-chave da final, foi atrair, e depois o PSG fez o que quis, e acho que este 5-0 é mais do que justificado. Não sei se Inter merecia sequer fazer um gol, e o PSG não marcou mais porque não calhou, porque o Barcola quis inventar demasiado. O Barcola, o Cavar também podiam ter marcado muitos mais. Sim. Eu acho que os números da final dizem tudo. Ontem estava a comentar com ele, o PSG tipo 26, 27 remates, 20 remates dentro da área. Eu acho que 20 remates dentro da área diz tudo. Numa final de Liga dos Campeões. Por acaso, estava aqui a ver um número que até achei curioso ir ver. Recuperações no meio campo adversário. O que é que vocês acham que teve mais? Pronto, Inter. Estás a dizer isso, foi a Inter. Pronto. O Inter, ou o Inter, eu digo o Inter, mas pronto. É uma luta que eu tenho. O Inter teve 30 recuperações no meio campo adversário e o PSG 20. Apesar de eu concordar plenamente com o que vocês disseram da questão do PSG conseguir recuperar em zonas altas, achei engraçado. Se calhar as bolas que o PSG recupera resultaram logo em ataques de perigo e nós guardarmos isso na retina. Exato, sim, acho que é uma boa justificação. É a questão do olhão. É verdade, sim. Acham que foi mesmo estratégia? Mas a Inter já faz isto, eles quererem que a Inter batesse e pressionar depois muito forte o Thuram, para impedir depois que se desenvolvesse a jogada. Eu até acho que nem foi uma questão de... Ou seja, o Thuram, quando recebia a bola, não era extremamente pressionado. A questão é que as opções de passe não existiam. Não havia a possibilidade de desenvolver. Eu achei que a equipa demorava muito tempo a chegar. Uhum. Também em segundas linhas. Sim.
Também se deve um bocado, ou seja, acho que o Inzaghi morre também na sua própria ideia, na medida Também em que, acho. como baixa tantos médios para construir, e víamos como ele acha às vezes o Barella e o Salhanoglu, sobretudo, para a primeira fase de construção e mete os centrais à frente, não vão os centrais depois por eles próprios, bem, vamos subir também que depois o Barella apanha o Não, Dembélé. até porque, por exemplo, o The Athletic fez um vídeo sobre isto durante esta semana, na preparação para a final. Eu acho isto muito interessante, que era falar da capacidade física de alguns jogadores da Inter, em que, ou seja, houve aqui claramente na construção do plantel uma preferência por jogadores de cariz mais técnico, sei lá, mas se calhar mais velhos, Mkhitaryan, por exemplo, De Vrij, Acerbi, ali tudo elementos do corredor central que podem já não ter uma capacidade física brutal, mas podem decidir jogos pela capacidade técnica e decisão, e depois tentou-se compensar um bocadinho essa falta de fisicalidade no meio com outras peças, sei lá, por exemplo o Barella, por exemplo o Thuram, etc. E aqui um bocadinho O da Dumfries análise... também. O Dumfries, exatamente. Aqui houve uma análise do The Athletic nesse aspecto, é que isso, evidentemente, pronto, construiu ali uma equipa bastante complementar, mas por outro, se calhar faltou também essa capacidade física em certos momentos da época, o que não permitiu lutar nas várias frentes, porque a realidade é que a Inter morre na praia na Série A, morre nas meias finais da Taça e morre na praia na Liga dos Campeões. Portanto, isso também pode implicar aqui algumas questões físicas que não permitam fazer 50, 60, 70 jogos numa época no seu melhor nível. Que sempre foi um grande problema, sobretudo as equipas de Milão, que era, e a Juve também sofreu agora muito com isso, que é não conseguir transitar a equipa de um ciclo para o outro. Esta equipa está claramente no final de ciclo, por essas peças tão importantes que disseste, mas que devido à idade já não conseguem dar tanto à equipa como davam há 2, 3 anos. E faltam aqui opções. Acho que o Inzaghi foi tentando trazer alguns jogadores, não é? O Taremi para a frente, que acho que é o... O Taremi já tem 31 ou 32. O Taremi assemelha-se muito mais a um estilo de Lautaro do que Thuram. O Taremi nunca na vida tem fisicalidade do Thuram. Muito sinceramente, acho que é um perfil completamente diferente dos outros dois. Ou seja, mas assemelhando-se é mais ao Lautaro e é mais velho que o Lautaro. Lateral direito, ala direito, desculpa, não tens propriamente ninguém. O Zalewski, pronto, nem se percebeu bem. O Carlos Augusto e Di Marco, como este sistema do Inzaghi existe tantos alas, faz sentido ter 2 alas muito fortes. Depois também vês a profundidade, que também é uma coisa que não permitiu lutar pelas várias frentes. Tu vês o banco da Inter, quais é que são os jogadores que poderiam ser titulares de caras? Talvez o Fratesi. Carlos Augusto também é um bom ala. Os centrais do De Vrij também podem Entra entrar. numa final de Liga dos Campeões em 2025, o Darmian, para a ala esquerda. Sim, e o Bissek também se aleijou. Pronto. Eu Não percebo foi que- para a ala esquerda. Eu sei, jogou à esquerda. Não. Quem jogou à esquerda foi o Zalewski, que depois passou para o Tens meio. razão, sim, foi do outro. Mas pronto, ou seja, estamos aqui a falar de Matteo Darmian, evidentemente, pela experiência, também na ótica da capacidade técnica. Um jogador de plantel para certos jogos da Série A, tudo bem. Agora, é das tuas primeiras opções para sair do Não, banco no final da Liga dos ele Campeões? entrou porque o Bissek se lesionou. Certo. E pronto, ele entrou por Mas, causa ok, disso. o Bissek, propriamente, é das primeiras opções que pode sair. Eu acho que só o Fratesi é que ali tem nível para ser de caras titulares. Sim. É esse o meu ponto. E aliás, e agora até saíram notícias até no dia seguinte a dizer que o Fratesi quer sair da Inter. Houve um confronto com o Inzaghi depois da final da Liga dos Campeões, por exemplo. Eu nunca achei o Asllani nada de jeito, não percebo porque é que ele entrou. Também temos aí, sei lá, tu olhas para o banco do PSG, o que é que tu tens? Tens um O avançado... Taremi nem sequer jogou, pois não? Ok? O quê? O Taremi nem sequer Não, entrou, não, pois não? Não. Sei lá, tu olhas para o banco do PSG, tens um avançado de 70 milhões, que é o Gonçalo Ramos. Tens o Barcola. Barcola. Esse aí é... Tens o Barcola num banco numa final da Liga dos Campeões. Tens o próximo reforço do Benfica, Kimpembe. Sim, muito possivelmente vai fazer parte desse comboio. Portanto, eu acho que decido um bocadinho por aqui. Alguma vez é onde acertar, né? Algum dia vai dar, né? Queria falar um bocadinho do Doué também, que acho que de forma algo injusta, não vou mentir, foi nomeado o melhor jogador jovem da prova. Que, enfim, Sim. o Doué teve uma bela prova, mas dizer que merecia mais do que o Yamal, acho que é um esticão. Agora, claramente, temos aí 2 jogadores de perfil, até diria algo semelhante. Ou seja, extremos muito irreverentes, de 1 para 1, gostam muito de se equilibrar, não têm medo de arriscar no último passo, no remate, o que é que seja. E também que permitem ao próprio ataque ser muito móvel, apesar do ataque do PSG e o ataque do Barcelona terem características diferentes. Temos aqui 2 jogadores que se calhar reavivam aqui um pouco uma ótica do futebol que já estava a morrer um bocadinho. Ou seja, e falamos muito, até o próprio Fábrega está sempre a falar sobre isso em entrevistas, como o futebol já está muito robotizado e é muito padronizado, em que tudo é estudado ao pormenor. Se calhar temos aqui jogadores que conseguem, dentro de um plano tático, variar um bocadinho e permitir essa tomada de decisão. O Doué, para sair de pressão no seu primeiro terço, usou uma roleta. E evidentemente que se calhar, aliás, não é que se calhar, é que de certeza, se ele tivesse falhado o passe,
todos os jogadores em campo iriam reclamar com ele, mas ele acertou e criou uma jogada lindíssima que não deu golo por acaso. Portanto, é aquela questão do high risk, high reward, que também pode correr mal, mas acho que o Doué tem exatamente essa referência muito importante, não perdendo também a eficácia, porque vemos o Doué 3 participações em golo numa final da Liga dos Campeões, uma coisa que já não acontecia há imenso tempo. Já não... Ele marca 5 golos, deixou na final, portanto. Exato. Exatamente. Portanto, e o Doué também foi uma... Aliás, em primeiro lugar, foi a primeira vez que foi titular na Champions desde um jogo qualquer em outubro. Portanto, ganha o lugar mesmo na reta final ao Barcolá. E em segundo, já tinha gostado imenso do Doué, por exemplo, quando entrou contra o Liverpool, agitou completamente o jogo a favor do PSG. Um jogo que, para mim, foi o jogo de nível mais elevado que eu vi o ano todo na época. Acho que foi principalmente o jogo em Anfield, porque o jogo estava mais aberto. O jogo em Paris até foi um amasso do Liverpool, não sei como é que os gajos não ganham. Aliás, até perdem. Mas o jogo em Anfield foi de um nível mesmo tão elevado que se percebia claramente isto podia ser uma final da Liga dos Campeões. E dali ia sair um vencedor, seria muito entre ali ou possivelmente o Barcelona. Porque acho que a Inter nunca apresentou aquele nível, muito sinceramente. Sim, e só para reforçar aquela questão de profundidade de plantel do PSG, entram Barcola, Lucas Hernandes, portanto, campeão do mundo, o Mayulu, que tu conheces muito melhor que eu, Blanco, que o comentaste no Euro Sub-17, Zaire Emery, portanto, mais uma grande máquina no meio campo, e Gonçalo Ramos, que era titular em muitas equipas do mundo, ainda ficam de fora o Beraldo, o Kang In Lee, pronto, e o Mbaye, mas esse é puto, há de ter tempo. Pá, o Doué, não sei se eu acho que ele não quer saber. Tipo, é a impressão que eu estou a ver o Doué jogar, ele não quer saber. É que, eu vou para cima, pronto. É para rematar, remate já daqui, pronto. Não, mas lá está. É que... Ele não quer saber. Não, é que eu destaco isso, mas também destaco. Ou seja, é um jogador que sabe muito bem quando também parar de o fazer. Ou seja, há ali muitos lances onde ele tenta ir para cima, pronto, não dá, a defesa está a marcar bem, ele, ok, solta na largura e toma bem a decisão na mesma. Não é um jogador que se prende muito à bola. Eu acho que esta equipa do PSG foi toda num propósito coletivo. Sim, Foi muito o que o Dembélé falou, lá está. Não posso pensar nos prémios individuais que eu posso ganhar, mas foi tudo sempre num propósito do coletivo. E também podemos falar disso um bocadinho da perspectiva do que é que esta conquista simboliza para o PSG. É um clube que, como sabemos, nos últimos 10, 15 anos, a estratégia de mercado do PSG é quem é que é o melhor gajo com mais reputação possível no mercado, vamos buscá-lo, não interessa quanto custa. Ibrahimovic, o próprio Cavani já tinha algum nome, já tinha feito um bom nome em Itália. Di Maria, Messi... Exatamente, depois passamos para o nível super guerreiro, não é? Di Maria, Messi, Sérgio Ramos, propriamente. O Donnarumma também chega um bocadinho nessa ótica. O Hakimi também. Certo, sim, apesar do Donnarumma não haver ali nada onde falhar. Não, e o engraçado, tu vês o Donnarumma começa a correr melhor depois da própria inversão de estratégia do PSG. É até o próprio Donnarumma, que já lá estava, parece que melhorou. E bastante criticado. Houve um pensamento muito diferente. E aí também, sem elogiar o próprio trabalho de Luís Campos, que vemos o historial dele, um homem que era conhecido como Luís Campas em Portugal, porque só descia equipas. Conseguiu descer 2 equipas no mesmo ano? Não, 3. Foram 3 equipas no mesmo ano. Não desciam 3 na altura. Quem foram as equipas? Não faço. Acho que não estou muito a par disso. Quem foram as equipas? Tenho aqui um dado, mas acho que não diz isso, que é Luís Campos, 2 décadas depois, é um dos responsáveis pela caminhada épica do PSG na Champions League. Recorde-se que em 2002-2003 orientou 2 equipas que acabariam por descer, são 2 só, divisão na Liga Portuguesa, Varzim e Vitória FC, portanto, Vitória de Setúbal. Epá, não estava mesmo nada a par disso. Não, vemos, portanto, aqui um ex-treinador, que agora já não o é, que nos últimos 10 anos está associado ao projeto do Mónaco de Leonardo Jardim, ao projeto do Lille, que também acaba por ganhar a Liga 1, e ao projeto do PSG, que consegue alcançar a joia da coroa, que é ganhar a Liga dos Campeões, que era, sempre foi o foco do grupo Qatari ali, não era propriamente estar a limpar a Liga em todos os anos, era exatamente ganhar a Liga dos Campeões. E tu olhas para a equipa do PSG que atingiu o final em 2020, que apesar de ter Neymar, apesar de ter Mbappé, Neymar num nível absurdo nesse ano, evidentemente, Leandro Paredes também faz uma grande Liga dos Campeões nesse ano. Tu olhas para as duas equipas e claramente que esta segunda é muito mais equipa porque foi muito melhor construída e também uma parte fundamental, muito melhor treinada, acho eu. Acho que o Luís Henrique criou aqui mesmo um grupo muito especial e, creio eu, o melhor projeto dele da carreira. Porque apesar de, evidentemente, que é o homem que criou o MSN, é o homem que conseguiu ali projetar Messi, Suárez e Neymar e potenciar esse trio, aqui não tinhas individualidades tão destacadas. Evidentemente tinhas ótimas individualidades, mas não tens um Messi. O trabalho que ele faz com o Dembélé. Ele chega a um Barcelona super vencedor e sem tabus, ou seja, o PSG sempre teve o tabu de conseguir ganhar a Liga dos Campeões. Sim, concordo. E ele não precisou de quebrar isso no Barcelona. Perfeitamente. O trabalho que ele faz com o mental do Dembélé. Dembélé era um jogador que era acusado pelos colegas no Barcelona de estar acordado até às tantas a jogar PlayStation, que te diziam tens é de arranjar uma namorada,
Um jogador que não era comprometido. Quantas vezes é que o Dembélé se lesionou este ano? Foi tudo mental, não é? Eu não me lembro, mas, ou seja, não digo que é mental, não é? Ou seja, há uma coisa que deveria haver para ele ficar mas encostado. é o contexto. Lá está. Tipo, Sim, até a questão de morar num país diferente pode ter feito Sim, influência. sim, claro. Sim, morar nem é num país É em diferente, casa. é em casa, é em França. Pronto, é isso. Sim, sim. Sim. E também lançam aqui muitos talentos que nos vão dar um bocadinho de dor de cabeça agora na Final Four também. yeah. Não. Quer dizer, acho que não, mas já falámos um bocadinho mais sobre isso. Sobre a final da Liga dos Campeões. 11 do ano. Alguma coisa? Podemos passar para 11 do ano, sim. Rodrigo, chuta o teu. Eu tive de aldrabar imenso. Portanto, aqui 11 do ano não é bem 11... Aliás, antes disso, queria só perguntar qual é que acham que é o jogador da Liga dos Campeões. O melhor jogador. deste Vitinha. ano. Vitinho, ok. Eu acho o que foi eleito foi Dembélé. Não acho que seja injusto de todo. Acho que também foi uma peça fundamental. Eu acho que também escolheria Dembélé, por acaso. Eu escolheria Rafinha, por acaso. Porque Sim, eu acho que... foi o melhor marcador. Ou Rafinha, se bem que o Yamal, eu acho que o impacto tem... Sim. O pessoal tendo uma bola de ouro é mais por La Liga e não tanto... Também por Liga dos Campeões, evidentemente, mas acho que mais por La Liga. Eu acho que o Rafinha faz uma Liga dos Campeões. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? Eu acho que o PSG é uma equipa que tu podias alterar ali uma, duas peças, que evidentemente todas com o seu papel fundamental, mas por algum dos suplentes que a equipa continuaria a ter alguma coesão e continuaria a ser dominante. Agora, eu acho que se tirares Rafinha ao Barcelona ou o próprio Yamal ao Barcelona, a coisa não vai correr tão bem. E acho que é uma equipa que evidentemente também é o primeiro ano da Ciflick, acho que é normal isso acontecer. Aliás, e foi um trabalho espetacular para o primeiro ano, mas acho que ainda está muito assente em certas individualidades. Mérito por ter tirado também o rendimento que tirou delas, mas acho que se tirares Rafinha não é a mesma coisa de teres ali outro jogador qualquer. Aliás, acho que o jogador que até é mais substituível é o Lewandowski, como vimos até ao longo do ano, quando é substituído por Ferran Torres. Nesse aspecto, Rafinha acaba como o melhor marcador da competição, se não me engano, acaba com o homem com mais participações para gol. Acho que Rafinha seria aqui também uma opção muito interessante. Rodrigo, 11 do ano. Agora sim, da época toda. E o PSG perde 5 jogos na Champions. E mesmo assim... O PSG passa em 24º Sim, ou 15º. 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 24 foi o Sporting. O Vitinha estava a ver... Portanto, o Sporting acabou à frente do PSG. Na fase de Liga. Talvez se o Vitinha estava Não, nas derrotas. 24, eles 15º. Não, o PSG não foi tão acima. O PSG acabou em 15º. Eu acho que foi... Porque eu acho que o PSG naqueles últimos 2 ou 3 jogos tipo, exatamente. conseguiram recuperar. Tipo, Exatamente. Ou seja, e também é representativo, ou seja, todos dissemos, porque é a realidade, com mais jogos, o Champions ia se tornar um nadinha mais uma competição de regularidade. Mas a realidade é que temos aqui uma equipa que até dezembro não teve um rendimento nada por aí além, e agora certo, mas por exemplo, é que foi mesmo dominante. tens, na fase tens o eliminatória. exemplo do City, terminou numa posição mais abaixo, apanhou o Real Madrid, lixou-se. Não, certo, mas depois também tens o exemplo do contrário. Pronto, Tu certo. vê- tu vê- Imagina, as tu vê- equipas vê mais o top fortes serão 4. sempre mais fortes. Eu acho que. Vê o top 4 da Liga dos Campeões. Liverpool, não sei se estou a dizer por ordem, mas foram as 4. Liverpool, Arsenal, Barcelona, Inter. Só trocaste Barcelona com o Arsenal. Pronto, tudo equipas que, tirando o... Não, que eram... Não, tirando o Liverpool, que até acabou em primeiro, atingiram as meias finais. O PSG limpou-as todas. Sim. Portanto, só não teve a hipótese de jogar contra o Barcelona, que acho que ainda assim seria uma final muito mais interessante. O PSG passa em 15º com o mesmo número de pontos que o Benfica. E o Sporting foi Achas que a 20º. campanha do PSG no Champions é tão bem sucedida como a do Benfica? Que te perguntei. Dá lá o teu 11. Bem, o meu 11 do ano é completamente aldrabado, que eu queria meter mesmo as melhores individualidades. Portanto, Donnarumma a baliza, João Neves a lateral direito, obrigado Roger Schmidt, Nuno Mendes a central com Bastoni, Hakimi a lateral esquerdo, Rice, Barella e Vitinha no meio e Amal, Dembélé e Rafinha. Ok. Eu fui de... Vou falar de cabeça. Donnarumma à baliza, Hakimi à direita, Van Dijk e Bastoni no meio, Nuno Mendes à esquerda. Meio campo, Rice, Vitinha e Pedri. Tive deixado João Neves de E a fora, Pedri, pois é. mas Pedri também faz uma excelente temporada. E o ataque era Rafinha, Yamal e Dembélé. Acho que... Pronto, Acho que é o muito Kvara bom. só faz metade da Champions, portanto também não. Certo. não cabia. Não, e mesmo falando da época toda, quem é que poderia estar aqui? Salah, Sim. também teve um impacto. Eu no meu brutal. Pedri, Sim. Não houve assim grandes pontas de lança. Talvez até a nível europeu, a nível de pontas de lança. Talvez Não. até haja um que... Imagina, o Mbappé, Sim, o Mbappé Mbappé pelos, jogou, pelos números, não é? Sim, mas isso é números aldrabados. O Lautaro, eu por acaso eu não tenho muita noção se o Lautaro este ano marcou muito, marcou pouco, não faço ideia. Mas eu gosto muito do Lautaro. eu também. Sim, acho que é um avançado Eu não muito percebi complexo. que é leite que ele levou a ser ao Mundial. Acho que o Lautaro é um complemento Não, entre atenção, o Lau- força e capacidade Não, técnica. atenção, Acho o que ele Lautaro consegue faz um desempenhar. mundial
Faz O mal. Lautaro faz Sim. um Mundial Ele também absurdamente faz- mau. Ele marca 9 golos na Champions, na época marca 25 em Sim, 55 mas a jogos. realidade Sim. é que, ou seja, estamos aqui e poderemos vir a apontar, sei lá, candidatos Eu acho que são bons números. números numa equipa que nunca foi considerada de futebol champanhe, assim Sim, por sim, dizer. sim, Sim, mas Nunca foi exatamente isso. deslumbrante. Para percebermos também o quanto, sei lá, os mídia, o que quiserem dizer, a noção também histórica de cada um dos clubes impacta. Tu dizes, e bem, que acho que ninguém interpreta a Inter como uma super equipa, mas a realidade é que tu olhas para os últimos 3 anos da Inter na Liga dos Campeões e tem 2 derrotas. Aliás, 3. 2 em finais e uma com o Atlético de Madrid e Simeone. Portanto, isto, contando com fase de grupos e com fase de Liga. A Inter, Nos últimos 3 anos. nos últimos 3 Yeah. anos, tem 3 Bem, derrotas na Liga dos esse Campeões. dado é impressionante. Este dado é incrível. Portanto, também mostra aqui um bocadinho o mérito do projeto de Inzaghi. E querendo fazer aqui uma homenagem a João Gil, e sabes quem é que foi roubado contra a Inter e por causa disso é que não me passou? Sim, desde lá. O Benfica de Schmidt. Claro, sim. Tu estavas a torcer contra a Inter, não é? Hã? Estavas a torcer contra a Inter para te vingares, não é? O Schmidt em A casa. memória que eu tenho disso foi um Inter extremamente eficaz. Sim. Não, a memória que eu tenho disso é um grande passo do Bastoni. Basta não, é Luís? cruzamento. Um cruzamento, né? Um Pois é, cruzamento yeah, yeah. incrível. Pois é, um grande gol. Não, É verdade. e depois no ano seguinte há uma exibição do Turbino em Milão que impede Oh, que o yeah. Benfica saia de lá com, Oh, yeah, com um com o saco resultado cheio. completamente histórico. Eu não sei como é que o Bastoni ainda não saiu para uma equipa ainda maior. Acho mesmo um central ótimo. Mas certo. Pinheiro, sei que não tens propriamente um azuano, mas o que é que achas das nossas escolhas? Achas que há assim algum destaque? Não, acho que não está aí nenhum nome que eu considere escandaloso. Otamendi. Não. Otamendi não, mas... Epá, imagina, eu sei que Pronto. não está aqui uma Samara ou uma Carolina Correia, mas... Exato, epá, como sabem, o futebol masculino, pá, eu não sei mesmo nada, tipo, pá, vou ouvindo esses nomes e do que eu ouvi concordo, portanto, Certo. Bem, passando agora um bocadinho à antevisão daquilo que vai ser esta Final Four da Liga das Nações, em que temos a meia final agora na quarta e a final, caso passemos, acho que é no domingo, se não me engano. Primeiro, os convocados de Portugal, que acho que no último episódio nem damos um Lamiré aqui, mas também acho que não é uma convocatória nada pouco consensual. Portanto, guarda-redes Diogo Costa, Rui Silva e José Sá, defesas Diogo Dalot, Nelson Semedo, Ruben Dias, Gonçalo Inácio, António Silva, Renato Veiga, Nuno Mendes. Nuno Tavares saiu hoje do grupo, deixou hoje trabalhar com o grupo. Médios, Palhinha, Ruben Neves, Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes. Avançados, Pedro Gonçalves, Bernardo Silva, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rodrigo Mora, Trincão, Rafael Leão, João Félix, Diogo Jota, Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo. Portanto, Pinheiro, quero-te perguntar o que é que achas da convocatória? Achas que são tudo nomes que fazem sentido? Uma convocatória complementar? sim, acho que não há aqui nenhum nome que se diga que é um escândalo estar. Achei interessante esta questão do Nuno Tavares, mas lá está aquela questão do Dalot poder jogar à esquerda, poder jogar à direita, acaba Mal por não dos dois ser... lados. Sim, mal dos dois lados, esse é o meu ponto também. Não Mas sei, sim. acredito que sim, se vocês dizem que sim, eu Mas sim, acredito. pode jogar dos dois lados. Portanto, acaba por... Acho interessante o Mora ir. Acredito que não vá jogar, mas acho interessante ele ir. Sim, acho que seria muito destes nomes. Lá está, Kenda, por exemplo, mas teve agora uma segunda metade da época mais como jogador secundário no Sporting. exatamente. Teve alguns jogos, mas, por exemplo, foi perdendo a titularidade também. Não percebo como é que o Eduardo Quaresma não está. Eu pensei no Quaresma pelo António Silva, mas Sim. acho que o António Silva também faz sentido estar. Renato Veiga, a questão do pé esquerdo. Eu acredito que ele pense muito nestas questões também mesmo em treino. Sim, sim. Ou seja, Não, eu vou convocar Quaresma, até nem era para António Silva, era nos laterais. Eu acho que até convocava Quaresma à frente de Diogo Dalot, porque acho que na linha de 4 que a seleção tem apresentado e muitas vezes na tal saída a 3, acho que agora quem tem feito esse papel de ficar mais baixo é o Nuno Mendes. Mas Nuno Mendes é um jogador super completo. Poderia muito bem Quaresma ficar baixo e Nuno Mendes ficar previsível, ficar mais subido do lado esquerdo. E Portugal tornava-se uma equipa muito mais imprevisível. Nelson Semedo percebe completamente a convocatória, fez uma época bastante decente na Premier League. Diogo Dalot não teve o nível, não faz sentido. E a partir do momento em que há essas escassez de laterais, temos ali o Quaresma que é um perfil, tanto pode jogar central como lateral. Acho que lá está, esse central para a direita numa saída A4, numa saída A3 e depois numa eu linha acho que fecha ele aí 4. pensará mais na questão de tipo de característica. O que é que o acho que Quaresma faz pode sentido. fazer, o que é que Dalot pode fazer. Será mais Epá, por aí. Diogo Dalot é um jogador que vai sempre muito Mas sim, alterar a eu linha concordo para- com vocês. Acho que não seria nenhum escândalo o Quaresma estar. Acho Sim. que E até acho que faria também sentido. esse nível, a questão de perfil que o António está aí, lá está, acho que é o nosso único, e o Ruben também, são os nossos únicos centrais de choque. Epá, mas imagina, E vai dar muito jeito contra a Alemanha. o que é um avançado da Alemanha?
Tens o Undav, Fulkrug e depois o Volter Nat do Stuttgart, que tem só 2 metros. Sim, são todos centrais muito físicos. Eu não faço ideia de quem é esse jogador. Não, então, por acaso também não sei. O Nagelsmann também gosta de trazer. Sim, é isso, o Nagelsmann. Eu, por acaso, Nagelsmann, eu estive a dar uma pois é. pincelada pela convocatória da Alemanha. Houve ali algumas surpresas também devido às surpresas que houve na Bundesliga. O Mainz faz uma grande época, por exemplo. O Stuttgart teve ali o Volte, como é que se chama? Voltmaid? Voltmad. Também é um Nico belíssimo Voltmad. jogador. E, ou seja, o Nagelsmann gosta muito sempre de juntar aqui alguns talentos alemães, claramente com mais nome e mais batidos, mas depois também gosta muito de ir buscar algumas épocas sensações do campeonato nacional, coisa que se calhar, por exemplo, o Roberto Martínez não faz tanto. Oh, yeah. Nessa ótica, se calhar iria Ricardo Quaresma, não é que eu estou. Se calhar iria Eduardo Quaresma, por exemplo. Mas eu lá está, eu acho que entrar Quaresma seria sempre um dos laterais. Eu acho que António Silva só faz sentido estar por essa questão do perfil, apesar de eu achar que mesmo dentro E desse porque o perfil. Tomás não podia. Eu acho que o António Silva, físicas. muito sinceramente, eu acho que o António Silva, eu percebo a questão do perfil, mas eu acho que é um jogador que num jogo até pode acertar 95% das ações. No 5% que ele falha, ele compromete o resultado. E vê-se isso em muitos jogos do Benfica. Vê-se isso principalmente nos jogos contra o Sporting, sei lá. Elogia-se muito a capacidade do António Silva em anular, entre muitas aspas, o Gyökeres. É ok, tudo bem. Ele é um central de choque. O Gyökeres tem claramente mais dificuldades contra esse tipo de centrais, que tanto consegue ir ao choque como consegue controlar a profundidade. O António Silva é rápido, consegue fazê-lo. Mas tem ali desconcentrações onde perde tudo, ou seja, o Gyökeres tira o António Silva do lance no gol da final da taça com uma grande Eu não pinta. culpo o António Silva. Propriamente, até E o achas que Trincão, o próprio meu, até o Quaresma não Trincão. tem esse tipo de desconcentrações? Até Mas mais com bola. Exato. Com mais, bola. mais com bola. Porque acho, e vamos falar disto muito aqui, defensivamente o Quaresma é uma coisa inacreditável. Então num para um, percebo que o controle aéreo é diferente, mas lá está, quando jogas a lateral também, evidentemente diagonais do lado contrário podem ser perigosas, mas não é tão grave. Eu percebo esse tipo de desconcentrações com bola, mas o Quaresma também, e daí eu achar que é mais seguro jogar num corredor também por causa desse risco, o Quaresma também é um jogador que te pode dar muito com bola nessa ótica de high risk, high reward também. O Quaresma pode-te arrancar com bola, tirar 2, 3 jogadores do caminho e conseguir soltar com muita precisão. Também pode perder a bola, é evidente. Nesse aspecto é importante teres um meio campo que depois consiga fechar bastante bem e ter uma boa reação à perda. Mas o António Silva, tu vês, sei lá, eu acho que para quem viu os 90 minutos ou os 120 minutos do António Silva na final da Taça Portugal, não é um mau jogo. Realidade, no lance do penalti é completamente papado pelo Gyökeres, no lance do gol do Trincão é completamente papado por vai à queima. É esta a realidade. No Portanto, gol do Gyökeres não o culpo. eu não estou a dizer que a culpa é dele, estou a dizer que é o erro de abordagem. Portanto, Por acaso não, ele foi dos poucos que tentou definitivamente matar ali a jogada. eu acho que a única opção para estar aqui, António Silva, é porque Tomás Araújo ainda não está bem fisicamente, porque acho que Isso Tomás concordo. Tomás Araújo daria muito mais à seleção do que António Isso Silva. concordo. Acho eu. Até por exemplo, o jogo com a Vocês Geórgia. acham? Tomás Araújo melhor que António Silva? completamente. São fios completamente diferentes. Eu mas com estou a dizer, bola- pá, eu só confesso, eu não tenho muita noção, mas por acaso acho interessante, porque sempre ouvi o António Silva. O Tomás, até, durante muito tempo, era o capitão da formação do Benfica. Foi ele o capitão na Youth League que o Benfica vence. É um central muito melhor com bola que o António, muito mais rápido, ágil. A nível de tomada de decisão, a nível de decisão. concentração, a nível Sim. de concentração também. Lá está, também é mais velho, mas sim, acho mais completo. Não tem a capacidade de choque que tem, por exemplo, o António. Ou seja, eu percebo o teu ponto, mas São perfis que, por isso é não, que ou para mim seja, jogam eu os percebo dois. o tema de perfis. Eu se tivesse elogiado três coisas de Tomás Araújo, não era de certeza o choque. Mas eu também acho que se fala muito do choque de António Silva, porque o António Silva não é um central minimamente completo. Eu acho que é muito por aqui. Agora tu me perguntas, o António Silva tem uma má capacidade com bola? Epá, também acho que não vou tão longe. Mas acho que o António Silva tem um grande ponto forte, que é o choque. E ainda assim, ao longo de um jogo, lá está, tem este grande senão que é a concentração. Acho que o Tomás Araújo é muito mais completo. Acho que se for preciso ir ao choque também vai. E acho que esta questão de andar a jogar lateral direito no Benfica é mesmo por uma questão de necessidade. Claro. Enquanto que Eduardo Quaresma pode ser, em certas dinâmicas, uma questão de características. Eu acho que Tomás Araújo é central ponto. E acho que ele e Ruben Dias podiam fazer, lá está, uma boa parelha na medida de um central mais com bola e outro mais no choque. Também existe agora o Gonçalo Inácio, que acho que vai acabar por ser por aí, espero eu, a dupla da seleção, professor António Silva e Ruben Dias, em primeiro lugar, é desrespeitar completamente os momentos de forma. E em segundo, é desrespeitar completamente até os perfis. Sim. Quer dizer, se o objetivo for bater completamente nos avançados da Alemanha, divirtam-se. Agora, se não quiseres conseguir sair uma única Eu acho que vai ser Ruben Dias e Gonçalo Inácio. não, Eu também acho que sim. Pá, e acho que é o que faz sentido, até porque o Gonçalo Inácio também, lá está, mais uma vez, não o descreveria como um central de choque. É um central que consegue até ganhar bastante duelos, até mais pelo ar do que propriamente rasteiros, é verdade.
Em que sistema de jogo é que acham que Portugal vai jogar? Não, acho que ele não vai fugir do 4-3-3. Hum. Acho que vai jogar com os Eu centrais. tenho aqui uma cena que eu não consigo dizer uma identidade de Portugal. Não, não. Eu vejo a seleção a jogar, mas não. Mas acho que isso pode não ser Acho que não há necessariamente traços mau. muito. Certo, mas todas as equipas têm traços muito característicos. Como é que Eu defines acho. o Eu estilo acho que Eu acho que a Portugal. tal saída a 3 é uma questão muito característica de Portugal. E acho que até o Nuno Ok. Mendes tem. Sim, se tu me perguntares uma dinâmica, acho que é a principal. Sim, é essa. Na Bélgica era passa o De Bruyne, capaz do Hazard. Agora. Pá, aqui o que é que podes fazer? Não, agora passa é- ao Vitinho que ele Agora passa ao é, Bruno. agora é, passam ao passa o Vitinha. Ronaldo e ele chuta para fora. Ou É então mais- passem ao Leão que é ele mais corre. isso. E depois toma a decisão Ah, mais. isso é outra, espero que o Leão não seja titular. Mas também podemos fazer em um. Olha, podemos central dizer o 11 também. Não, O mas que é que acham? continuando aqui a convocatória, eu acho que estes eram os principais pontos-chave, até porque, sei lá, eu acho que o Ruben Neves já não tem nível para a seleção há uns bons 4 ou 5 anos, como a Não malta vai, Pois, vai- queria te perguntar de Ruben Neves. Não, só que a questão é que neste momento tu não tens... Que idade tem o Ruben Neves? 27, 28. Não, mais. Tão novo? mais. Ui. Ele Mais. apareceu, estou a ver, não precisas ver. Pá, eu acho que ele tem pai 31. Não, se quer dizer... 28. 28. Já, ele Pá, é Ele, mesmo. ele apareceu com 16 anos. É no verdade, Porto. é verdade. Certo. Pai aos 17. Vocês sabem que eu sou muito crítico de Ruben Neves, mas a Sabem realidade- quem foi o visionário que lançou o Ruben Neves? No Espírito Santo? Ou não? Não, Lopetegui. Lopetegui. Certo, Lopetegui. Que lhe deu a braçadeira logo. Sim. Yep. É uma questão de características. Mas, ou seja, eu acho que o Ruben Neves, apesar de não ter nível para a seleção há muito tempo, tu vês os médios que agora estão em melhor forma para Portugal e acho que não há nenhum que possa tirar o lugar a alguém do grupo. Portanto, nesse aspecto, acho que é melhor levar já alguém do grupo. Sei lá. Quem tem sido convocado nas últimas, assim, a nível de Quem podia ser experiência? convocado para esse perfil, Ruben Neves? Eu Neste gostava- momento acho que ninguém, a nível de forma, esse é o meu ponto, sei lá. Nos últimos 12 meses, quem é que foi chamado? O Samuel Costa do Mallorca, que acho que, muito sinceramente, acho que não faz sentido. eu O gostava Tomás muito de ver- Endel, que acho também que caiu muito de forma. Gostava muito de ver o Gustavo Sá, o Tomás Endel. Mas não é o mesmo perfil. pá. Mas Acho que Endel. acho que é um Eu, perfil muito eu acho ofensivo. que ainda são jogadores um bocadinho longe. Nem são verdes ainda. Eu também, quer dizer, se bem que o Kendall mora também. E o Andel tem tipo 25 para aí já. Sim, não? sim, sim, sim. Pois. Não, mas o Andel é uma questão de. Acho quebra de forma. difícil esse tipo de jogador. Acho que eu espero eu, quando voltar a lesão, um desses lugares poderá vir ser para o Manu. Sim, sim. Sim, esse jogador. Sim, porque, por exemplo, nesse tipo de perfil, acho que sim. Acho que até é mais completo que o Bem, Florentino. esqueci da essência do Manu. Sim, por exemplo, eu estava a pensar em Florentino, mas se calhar Ruben Não, Neves mas- é capaz de é que dar só mais tem- com bola do que Florentino. Sim, Acaba sim, por ser sim. um perfil mais intermédio. Sim, mas Florentino também acho que uma fase da carreira. Mas pronto, que já- acho que o Ruben Neves também não vai ser titular, portanto. Não, espero. Mas vai entrar. Mas vai entrar. Sim, olhando ali para aqueles nomes. De resto, até porque imagina, Palhinha, Ruben Neves, Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes. Eu sei que o Palhinha também não teve uma época brutal, mas sei lá, desde 5 há claramente um patinho feio, acho eu. Pois Mas é, na minha ótica. E de resto, a malta do ataque, por exemplo, é tal a velha questão de João Félix, acho que é um bocadinho na mesma onda. Portanto, se tu me perguntas, achas João Félix fez para alguma coisa na época para estar convocado? Não. Então, mas quem é que fez mais? Epá, sinceramente também não sei. Não acho que haja aqui grandes nomes a nível de extremo, médio ofensivo, que possam cair aqui. Tu olhas até para essa lista, tipo um excesso de nomes para o ataque. Tipo, Sim, Pedro Gonçalves também pode jogar no meio campo se for preciso, não é? sim. E ele até... Lá está, tu tens aí vários: Pedro Gonçalves, Bernardo Silva. Imagina o próprio Rodrigo Mora, uma É que há invenção aqui mais. vários nomes que estão claramente na convocatória, não por uma questão de forma, é por uma questão de grupo e muito seriamente por não haver melhor. Sei lá, Pedro Neto não faz uma época espetacular de todo, e aliás, os últimos jogos para a seleção são tenebrosos. A pausa de março, por exemplo. João Félix, Diogo Jota, apesar de ter acabado Mas melhor, eu, muito por exemplo, o Pedro intermitente. Neto acaba de fazer uma época muito regular, sempre a jogar no Chelsea. Não acho. Não, uma coisa é estar sempre a jogar, outra coisa é vais ver os números e de rendimento. Pronto, isso aí eu não acompanhei, Impacto. mas. Acho que não. Sei lá. Nesse aspecto, até o Ronaldo teve uma época mais regular, mas é do Saudita. Acho que é uma lista equilibrada. Não sei se vocês concordam. Eu acho que sim. Não há aqui nenhum escândalo. Eu acho que não há escândalo neste aspecto, porque lá está, há uma ausência de muitos jogadores em boa forma. Sei lá, o próprio Ricardo Horta também podia ser equacionado para estas posições, e o Agora próprio sim. Roberto Martínez já muitas vezes falou dele. Não, acho que nesse aspecto não faz qualquer sentido convocá-lo agora. Acho que não faz. Mas, mulher, em um 11 para atacarmos a Alemanha. Ok, 4-3-3, não é? 4-3-3. Eu acho que é assim que vamos jogar, pelo menos. Olha, guarda-redes, eu sou muito sincero. Eu acho que entre Rui Silva e Diogo Costa, acho que qualquer um que jogasse faria um bom trabalho. Que eu fiquei fã do Rui Silva nesta época. Mas racionalmente eu diria Diogo Costa. Até pelo jogo de pés dá para bater longo, caso a Sim. Alemanha pressione alto. E o Costa faz um mega jogo na Dinamarca, na Yeah. última paragem. Sim, eu diria Diogo Costa. Depois diria Nelson Semedo, Ruben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes. Meio campo, Vitinha, João Neves e
Então, tivemos aqui o problema, ou seja, foi testado Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes contra a Dinamarca fora. Eu iria dizer, completo eu horror. iria dizer Bruno Fernandes, mas Eu também iria com esse meio-campo, muito sinceramente arriscaria outra vez. Até porque o meio-campo da Alemanha... e por que não Bernardo Silva? Não. É preciso contar o meio-campo da Alemanha, tem que ser uma capacidade física que o Bernardo já não tem. Lá está, Eu eu aqui nem estou a pensar tanto numa perspectiva do adversário, estou mesmo a dizer os jogadores que eu acho melhores. Sim, e... que podem criar mais soluções. sim. Mas eu acho que fosse jogar contra uma equipa onde fosse dominar mais, estar mais presente em todos os momentos do jogo no meio campo adversário, eu perceberia. Acho que Bernardo Silva já não tem essa capacidade física. Eu para percebo conseguir também voltar. Bruno Fernandes é um jogador que pode jogar mais perto do último terço, ações mais individuais. Eu acho que faz sentido a seleção ter jogadores de complemento, de coletivo e jogadores de ações individuais. Por exemplo, Eu acho que é um complemento interessante. A companhia vai ser titular. Não Epá, sei se seria a minha eu escolha. acho desnnecessário o Palhinha ser titular, sinceramente. Não, mas acho Mas que nós estamos a fazer aquilo que nós achamos que vai ser ou que nós faríamos? Eu estou a dizer o que eu faria, o que eu gostaria. Eu quero fazer o que eu faria. Está bem, então o que Sim. tu farias? Vitinho, João Neves e quem é que acaba por ser a outra opção? Era o Bernardo? Pá, Bruno Fernandes. E depois na frente... Ui, com estes nomes... Pá, que não está aqui... eu olho para esses nomes e eu estou muito inclinado para dizer Trincão, por exemplo. Sim, sim. Acho, também. acho que faz sentido pelo momento de forma. Olho para os outros jogadores. Epá, Trincão... Pá, fica difícil deixar Rafael Leão de fora. Porque eu acredito que algum dia há de dar certo na seleção. E podemos discutir porque é que não dá certo. Mas... Epá, O canhoto vai meter o Gonçalo Ramos. e Ronaldo. E Ronaldo porque se vai jogar e é inevitável dizer que ele não vai jogar porque ele vai jogar. Não, o meu 11 seria Diogo Costa à baliza. Mas imagina, mais depressa acho que diriam um Diogo Jota ou um Gonçalo Ramos, mas acho que o Ronaldo vai jogar. Portanto. Eu já vou tocar nesse ponto, ou seja, Diogo Costa, Nelson Semedo, Ruben Dias, Gonçalo Inácio Nuno Mendes, linha defensiva, concordo contigo. Acho que Palhinha é capaz de ser importante neste tipo de jogo, depois Vitinha, Bruno Fernandes. E eu, numa ótica de, eu acho que ele não vai fazer isto, até acho que vai fazer o exato oposto, e nesse sentido vai usar o Rafael Leão, mas o que eu faria era exatamente, porque Nelson Semedo até é um central que está muito confortável a jogar baixo também. Lateral. Desculpa, um lateral que também já muito habituado a jogar baixo. Eu projetaria Nuno Mendes, jogaria com Diogo Jota à esquerda, a poder ocupar uma posição um bocadinho mais central, porque eu acho que Rafael Leão não tem tido o mesmo nível para a seleção. Mas será que Roberto Martínez pensa no Nuno Mendes nesse papel, tendo em conta o que ele está a fazer agora Era o no que eu PSG? pensaria. Ok. Não, porque até o Nuno Mendes, ou seja, evidentemente que o Hakimi sobe mais do que ele no PSG. Mas em muitos jogos do PSG, os dois jogaram mega O Nuno Mendes projetados. O apareceu Nuno Mendes muitas teve vezes momentos. projetado. É brutal. No final. É brutal. Sim, Yeah. estamos a falar de um lateral que é completo em tudo. Eu acho que depois... É o melhor lateral esquerdo do mundo. Não venham com a conversa de Teo Hernandes. e o quê. Eu tenho aqui também. O Theo Hernandes, eu falaria Não, no Di Marco. no Di Marco é ala diferente. Falaria, pá, possivelmente no Valde. Mas pronto, não é esse o ponto. E esta opinião que eu tenho, vocês não acham que Rafael Leão seca Nuno Mendes na seleção? Percebo perfeitamente. Também acho. Percebo Há aí perfeitamente. alguns jogos onde a dupla até funcionou bem, acho eu. Mas eu Sim. acho que depois... Eu acho que o Rafael Leão é muito fraco a nível de tomada de decisão. Eu acho que é mesmo muito fraco. Foi aquilo que já dissemos aqui que nos foi dito, que é o Rafael Leão vê uma porta à frente e vai lá amarrar com a cabeça. Sim, tipo, tenta... Não é driblar, é forçar. Pum, é. Só que a questão é que o Rafael Leão não tem o físico do Gyökeres, por exemplo. O Gyökeres pode ter 5 gajos à frente, tipo, consegue entrar na mesma. O Rafael Leão, tipo, ok, está sempre a sorrir para a bola, é giro para fotos e giro para o nosso Instagram e tal, mas acho que não é porreiro. Portanto, o projetaria Nuno Mendes, Diogo Jota a tentar a jogar um bocadinho mais pelo meio, Ronaldo no meio e Trincão à direita, claramente. Acho que até os próprios avançados. Imaginem, em condições normais, em termos de perfil, eu usaria até Pedro Gonçalves à esquerda, porque acho que é um jogador que consegue fazer tudo. E Mas o por Pote exemplo, está muito naquele fora que eu de disse no forma, meio não pode campo ser, do não Bruno pode ser. Fernandes, eu até via muito Pedro Gonçalves poder fazer Eu também esse acho. trabalho, mas pronto, percebo. Não, mas está que- muito fora de forma. Sim. Aliás, eu muito sinceramente nem sei porque é que o Pote, epá, ao longo de 5 anos em que teve N oportunidades para ser chamado em momentos muito melhores, agora que vem de 5 jogos, em ritmo para a época, é que é chamado, num jogo, pá, em 2 jogos, se tudo correr bem, que vão ser de uma intensidade brutal. Estamos a falar das melhores seleções do mundo. E acho que se calhar das 4 presentes, nós fomos... Não, porque a Alemanha é eliminada na mesma fase que nós. Eu ia dizer que tínhamos sido a seleção que tinha sido eliminada mais rápido no último europeu, mas a Alemanha também ficou pelos quartos. Rodrigo, estás aí a rir muito, portanto sei lá. Eu mas- vou fazer o meu 11. Eu não Pronto. ligo. Eu não sou o Bruno Portanto- Lage e Roberto Martins, não ligo a Portanto, estatutos. Turbino, Tomás Araújo, Ruben Dias. Não, isso é, Turbino naturalizado, isso, né? isso é a seleção do Gil. Diogo Costa, Nelson Semedo, Ruben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes, Palhinha, João Neves, Vitinha,
Bruno à esquerda e dava mesmo o corredor todo ao Nuno Mendes. Percebo. À direita, Trincão e na frente, Gonçalo Ramos. Não, por acaso acho que. Calma, ok. Oh, yeah. Ok, pronto, altera isto tudo tirando Ronaldo na frente. Ou seja, gosto muito desta solução também. Porque Bruno Fernandes não é completamente estranho a jogar nessa zona. Aliás, chegou a fazê-lo no Sporting, chegou a fazê-lo até agora no Man United. Imagina, se a ideia for dar totalmente a largura para o Nuno Mendes, É isso. Acho que faz o muito Fernando sentido. joga naquele E acho que espaço resolve half muito space, a vá. questão- Yeah. resolve muito a questão do meio campo. Porque assim Vitinha e João Neves têm muito mais liberdade com bola, depois também tem o Palhinha atrás, e temos dois médios com uma capacidade de reação completamente absurda. 3. Logo, mas acho que o Palhinha por acaso não é um médio com uma capacidade de reação assim tão forte. Eu acho que é quando ele chega lá, varre aquilo tudo. Tens ali dois médios com uma capacidade de reação, logo muito numa primeira zona de construção da Alemanha, ou numa segunda, nessa entrada para essa segunda fase, muito fortes mesmo. Portanto, acho que podia ser uma opção bastante boa, até porque o João Neves e o Vitinha vê-se até Mas para o vocês final. acham mesmo que é necessário usar o Palhinha a titular? É, contra a Alemanha, acho que sim. Porque imagina, vocês olham para o PSG, quem é o Palhinha do PSG? Mas é diferente, porque todo o meio Claro, campo do PSG claro, tem essa reação sem bola. é diferente e tem uma frente de ataque, não tem Tem lá. uma frente, olha, por exemplo, Sejamos tem uma frente sinceros, de ataque. o nós Portugal, estamos a jogar Portugal com defende 10. com menos um, é Não, verdade. é que tem isso é que eu ponho o uma frente de Gonçalo ataque Ramos. muito solidária a defender. Ronaldo não é. O próprio Bruno Fernandes tem Tem momentos. momentos, ou seja, eu acho que ele defende até muitas vezes para a fotografia. Manda aqueles sprints. Porque vocês veem, o PSG não tem um Palhinha. Nem precisa ter um perfil desses. E também estamos a falar de uma equipa, é aquela velha história, sei lá, uma equipa muito rotinada que tem anos Sim, de eu trabalho. concordo. Eu acho que nesse aspecto acho que é preferível jogarmos um bocadinho mais para a segurança, até porque nós vamos jogar contra Sim, não vejo dois problemas dos em usar o melhores- Palhinha. Dois, se calhar não os melhores médios ofensivos a jogar nas entrelinhas, Virtus e Musiala. O Musiala não está convocado. Musiala não está convocado. Não. Não, está a recuperar para o Mundial de Clubes, desculpa. Tens toda a razão. Mas Virtus por si só também é um Oh, yeah. jogador. Sim. Virtus é um jogador. Epá, e deixem-me fazer-vos uma pergunta. Quem é aquele jogador que eu vi que é do Stuttgart, que está associado ao Real Madrid, que tem sim uma cara esquisita? É o novo Tony Kroos. É médio. É o Steeler, médio. é um grande médio. Sim, Yeah. sim, sim. Epá, não conheço mesmo. Só sei que ele tem uma cara esquisita. Acho que ele tem um problema de nariz. Sim. Isto é tudo muito giro, mas no final é 11 contra 11 e ganha a Alemanha. Sim, por acaso eu estava a dizer Diogo Jota, mas Diogo Jota e Ronaldo foram os dois da frente naquele jogo no Euro 2020 onde nós apanhámos a Alemanha. Eu não gosto do Diogo Jota. Opa, eu acho que tem um perfil muito adaptável. Eu acho que ele pode fazer várias funções. É só mais esse meu aspecto. Mas, eu gostei muito do onze. mas estás a ver, essa é a questão que eu falo. Eu tenho tanta dificuldade em dizer como é que a seleção joga, o que é que pretende fazer, que tipo, Percebo. eu nem consigo dizer qual é o perfil que faz mais sentido. Se é Diogo Jota, se é Gonçalo Ramos. Por exemplo, E eu tenho essa dificuldade. aqui nos convocados da Alemanha, talvez até pode haver talvez saída de Bissek, não sei como é que. Há notícias já sobre a lesão. Pode Não. haver a saída de Bissek, não é? Pronto. Krug. Não sei, Gosto muito desse jogador. Também eu. São panzers lá na Por frente. exemplo, é que tu olhas para o meio campo da Alemanha, o de Portugal é claramente superior. E eu acho que nesse aspecto tens de dominar o meio campo. Eu acho que nós não conhecemos assim tão bem a Bundesliga para estar a dizer isso. Somos em Não, nome. eu acho que ele tem um argumento importante. Não, desculpa. Não são nomes tão consolidados ainda no futebol mundial, se Desculpa lá, calhar. tens aqui jogadores muito interessantes, sei lá, o próprio Amiri que faz uma grande época pelo Mainz, se não me engano. Só que é tudo jogadores com características muito ofensivas, sei lá. Se olhas aqui o Goretzka está em decadência há muito tempo. Tens aqui, se Mas calhar, pronto, por exemplo, tens aí, olha, Tom Bischoff, eu não sei quem é. Freiburg, se não me engano. Não sei quem é esse jogador. Não me Mas, lembro. Mas pronto, sei lá, tu olhas aqui para as opções de make-up da Alemanha, eu não sei como é que o Nagelsmann vai querer jogar. Ele tem jogado a quantos médios? Ele tem jogado em 4-3-3 Três. também ou não? Sim. Eu acho, sei lá, faria muito sentido, por exemplo, a nível de respeito dos momentos de forma, Pavlovic, Stiller e Wirtz. Acho que a nível de momento de forma até era bastante complementar. Pavlovic um médio Yeah. mais defensivo, Stiller a organizar, portanto, num perfil talvez mais semelhante ao de Vitinha, e Wirtz no ataque a juntar-se muito a atacar aquela zona, a profundidade, a mobilidade. Pá, o Wirtz pode fazer o que tu quiseres. Se vês a convocatória deles é o contrário da nossa, é muita gente para meio campo e opções mais laterais também Sim, e mas três pá, pontas de eles lança. também metem o Sane no meio campo. Isto é um bocadinho é verdade, mentiroso. Por exemplo, é que tu olhas para o... É que tu olhas para a convocatória da Alemanha, toda a nossa é superior, muito sinceramente. Sei lá, pronto, baliza, ok, tens Ter Stegen, que ainda assim, acho que tem mais nome do que o Diogo Costa. E está a voltar de lesão, vamos ver. Mas sei lá, a defesa da Alemanha, Jonathan Tah faz uma grande época, é verdade, e agora até assinou para o Bayern. Kimmich é Kimmich, né? Kimmich é o Kimmich, mas sei lá, acho que ainda vai ser quem? Vai ser o Anton? Muito possivelmente. Sim. Pá. Que o Rudiger está de fora. Possivelmente o Mittelstadt, Rudiger fora. O próprio Rom também pode jogar aí. mas- O mas- Raum, o. E os termos da Alemanha vão ser o quê? Raum. Gnabry e Sané, que têm estado muito em decadência, o ADM, possivelmente. Tens aqui.
Vem um losango. É que como vai aziar é que vamos perder. Pois É é isso que vai aziar. Vai ser uma bola lá para o Pinheiro da frente, para uma gol. Sim, mas pelo Krug acho que vai ser claramente titular, ou não? Vamos ver o Stuttgart está a marcar 4 jogos consecutivos. Certo. Sim. Nagelsmann às vezes O Krug está no STM, né? Yeah. Epá, yeah, pois. Sim, vês a nível de talento. Acho Money Talks, né? Oh, yeah. Sim, eu acho que a final, até a meia final mais interessante, vai ser muito mais a Espanha-França. Claro Muito que sim. mais. Espanha campeã europeia é muito melhor trabalhada a nível A Aitana vai coletivo. Sim, a Aitana vai jogar pela Espanha. Jogava fácil, digo já. Só Epá, foi- Imagina, se houvesse ela é uma incrível. regra que não podem bater nela, jogava fácil. Ela é incrível. Não, só depois tens ali jogadores, sei lá, do lado francês também. Tens o Doué, tens o Dembélé. Quem é o treinador da França? É o Deschamps ainda. É. Ainda. Não, mas sai depois do Mundial ou não? Acho que Acho que é isso. anunciado. É que lá está que eles estão sempre a falar que é o Zidane, não é? Ó Blanco, já que estamos a falar de Portugal, dar também a menção aos sub-17 que foram campeões da Europa. Como é que não sabes como roubaste o facto? Não era esse. Mas como é que não Mas sabes? como é que era o facto disto? Podia ser. Portugal é campeão da Europa sub-17. Não era. Não era. Mas não era. Pá, com nomes muito sonantes. Nenhum jogador ontem da final da formação do Sporting, é interessante. Mas é verdade. Quase tudo O a Sporting formação tinha um fica único por- jogador e acho que estava no banco. Yeah, Portanto, o guarda-redes é do Braga. Rui Costa, Bruno Lage. Atenção ao Rafael Quintas. Está bem. Um jogador muito, muito interessante. Perfil semelhante ao Manu com bola. Muito agressivo. Gosto muito do Rafael Quintas. E pronto, dar só esta menção. São campeões da Europa. Mas, bem, eu também acho que vou passar para as rubricas. Acho que a nível de seleção já cobrimos tudo. E vem agora uma época com muitas coisas de seleção. Sub-21. Yeah. Sub-19 Portugal não está, mas está no feminino. Está no Sub-19 feminino. Certo. A Lara vai? Teoricamente vai. É sério? Sim, eu acho que sim. A convocatória saiu há pouco tempo. Eu acho que vai. Portanto, aqui o meu facto é que é a terceira vez que uma equipa marca 5 gols numa final da Liga dos Campeões. 59-60, Real Madrid 7, Eintracht Frankfurt 3. Em 61-62, Benfica 5, Real Madrid 3. E 24-25, PSG 5, Inter 0. A nível de diferença de golos é a maior PSG-Inter. Portanto, aqui muito patente. Que igualou o aquilo Benfica. Foram os números da final. Queria dar só outra nota, porque é algo que eu achei mesmo muito curioso. Ali por volta dos finais dos anos 90, eu já tinha dito isto só também ao Pinheiro, não é nada total escrito. Ali por volta dos finais dos anos 90 encontraram-se em Barcelona Pep Guardiola, José Mourinho e Luís Henrique no mesmo grupo. Luís Henrique e Pep Guardiola enquanto jogadores, Mourinho enquanto adjunto. Não sei se do Bobby Robson ou já do Van Gaal, mas acho que começou como do Bobby Robson. Chega com o Robson. Chega com o Robson, é isso. Portanto, juntou-se ali um trio de uma escola de treinadores tão interessante que no século XXI, portanto, nos 25 anos do século XXI, tem 5 tripletes. Yeah. Portanto, 2 Mourinho, 2 Guardiola. Não, sim. Luís Henrique tem quantos? Tem este. O que... Não, o Mourinho só tem um. Desculpa, estava a pensar na Liga dos Campeões. O Mourinho Luís 1, Henrique é que tem Luís dois. Henrique 2 e Guardiola 2. E Exatamente estilos, isso. tirando Guardiola e Luís Henrique, é muito distintos. Mourinho e os espanhóis. Estilos Mas ainda distintos. assim acho que o Luís Henrique é muito diferente do Guardiola. Tu não vês o ataque do Guardiola com a mobilidade e com a liberdade posicional que tem. Mas o Guardiola Luís sempre Henrique. defendeu isso. Desde depois ajudem a defender, façam o que quiserem na frente. Não, ou seja, mas o Guardiola na fase de Barcelona, naquela super equipa que, Yeah. que foi a novidade, defendia muito isso. Hoje em dia já não é isso. Hoje em dia o Guardiola é uma rigidez posicional muito maior. Eu acho, pelo menos. Acho que o Luís Henrique conseguiu adaptar-se. Quer dizer, Agora passem para o Haaland. estamos a dizer que se conseguiu adaptar por ganhou, não é? Se tivesse sido outro Yeah. gajo qualquer a ganhar, isso é a história do futebol, é sempre assim também. Ou seja, aqui o que me deixa mesmo curioso é, ou seja, o coração do futebol do século XXI, pelo menos nos primeiros 25 anos do século, nos primeiros quarto de século, estava em Barcelona no final dos anos 90, a beber de Bobby Robson, a beber de Van Gaal, a beber também numa escola muito influenciada por Cruyff. Yeah. Eu não quero estar a dizer um erro, mas o Lopetegui não era tipo terceiro guarda-redes do Barcelona nessas épocas? Eu acho que o Lopetegui esteve assim numa equipa dessas, tipo a terceiro guarda-redes, acho eu. Pá, Lopetegui eu tem não melhor- quero Pá, meter- vê lá, eu posso estar a dizer um grande disparate, mas eu tenho essa noção, pá. Eu não sei se era no Real Madrid ou se no Barcelona. O Lopetegui tem a melhor vida do mundo. Completamente. O melhor agente tem de certeza. Pá, se calhar é mais fácil pesquisar Lopetegui, não? Ou mandas aí uma época qualquer. Pá, se calhar. Não, estava aqui a pensar Pesquisa Lopetegui mesmo. Luís Henrique. Ou mais tarde, pá, se calhar é mais tarde. Pois o Mourinho aqui ainda estava com o Van Gaal, era isso que eu queria ver também. 99, 2000. Mas eu associava mais Lopetegui e Real. É pá, Não, eu eu sei que descobri- é numa dessas. Eu não estava sequer a par que o Luís Henrique tinha jogado no Real Madrid. Sim. Sim. Não sabia. Vê lá.
Ora, Lopetegui Barcelona, o né? último ano do Barcelona foi em 96, 97, onde fez um jogo. Que está com esses jogadores, acho eu. Está... Vítor Bahia era colega da equipa dele. por Exato. exemplo. Epá, palavra. Fernando Couto também. Luís Henrique está aqui. Pep Guardiola também. É E pá, Mourinho. não. Luís Figo e equipa técnica José Mourinho. Sim, senhor. Exato. Pá, não há palavras. E eu estava certo, é verdade. Olha, e Paco Seirulo, como preparador físico. Muito interessante Não também. há palavras. Quem? Paco Seirulo. Quem é essa? Pô, é um dos principais pensadores de teoria de treino do país vizinho, pá. Como é que tu não conheces? Ah, não, é tipo o pá, equivalente ao Queiroz, cá. Ou equivalente Ao ao Castelo, Jorge ao Castelo, Castelo, por exemplo. Castelo. Sim, ao Castelo. Pá, não Não, estava este, não estava a ver. Ou seja, toda a metodologia da La Masia, tipo 95% La Masia. desenhada por Paco Seirulo. Lá Masia. La Masia. Pronto. Portanto, Rodrigo Canhoto, os teus colegas de quarto. Os meus colegas de quarto partilharam quarto na Bélgica. É para adivinhar o jogador. Eu gosto disto. Este principal Os jogadores. jogou, Então vamos lá. jogou com Witzel, Renato Neto, que eu não faço ideia quem seja, Era um jogador do Sporting. No Ghent. Renato Neto. Médio centro brasileiro. João Pereira, Jan Oblak, David Silva e Van der Vaart. É que não há aí nenhum clube em comum, pá. Ah, sim, senhor. Defur? Não. Este jogador começa a carreira na formação do Rosenborg, é emprestado ao Bayern da Noruega, Bodo Glimt, vai para a Holanda, Groningen, 17-18 Midtjylland, onde em metade da época faz 26 jogos, 15 golos, vai para a Premier League pelo Crystal Palace, acaba a época 18-19 no Ghent, depois 19-20 Trabzonspor, 49 jogos, 33 golos, 10 assistências. Na época seguinte vai para o Leipzig, onde os números reduzem bastante. 20, Forsberg. não, Portland. não, 21-22 Real Sociedade. O Pendá. Quem? O Pendá. Não. Não. Sorlot. 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 Agora temos de adivinhar o outro. Calma. Queres que eu faça o outro assim também? Então Claro. deixa-me Não, por acaso não buscar tens feito, mas vamos adivinhar o outro. O outro é conhecido ou não? É. Deixa-me lá ir buscar. Então bora. Pois, Rosenborg. Yeah. Tinha que ser tipo um norueguês. sim. O outro partilhou o balneário com Sorlot, Jonathan David, Tayu Awani do Sim, o- Forest Certo. e pronto, os outros três acho que é um bocado irrelevante. Começa a formação de Dinamo Kiev, estreia-se em profissional no Alexandria, depois Dinamo Kiev, 4 anos no Ghent, 2 no Benfica, 1 e meio no Clube Rouge. Yaremchuk. Ora bem, Yaremchuk e Sorlot jogaram juntos? Onde? no Ghent. E ainda havia Jonathan David, portanto, podiam cruzar bolas o dia todo e depois ainda podiam meter bolas na Alguém ainda profundidade. apanhava. Exatamente. Fixe. Queres dar um momento cultural, Pinheiro? Deve haver uma série que andes a ver ou um filme. Por acaso neste momento não estou a ver nada. Não estou mesmo a ver nada. Está a descansar. Vejam futebol. Vai haver muito futebol agora para ver, Oye. portanto. Vejam futebol, que eu Pá, também olha, vou ver. Puxem aí a box atrás. Exato. Final do Jamor. Vão aí a dia 17 de maio de 2025 e vejam o que estava lá na Já RTP tatuaste? por volta de... Não. Não, mas por acaso um colega meu tatuou tipo a taça tipo no gêmeo. Portanto, yeah. Jesus, nojento. Ok. Portanto, abordada a Liga dos Campeões. Para a semana voltaremos aí para falar da Liga Da eliminação da de eliminação de Portugal. Sim. Roberto, vai correr tudo bem, não te preocupes. Isso é só pessimismo dos adeptos a falar. Tu queres que corra mal, não é? Não, de todo. Mas eu do pai, Quero o Mourinho na seleção, quero o Mourinho. Não, mas queres que vá o Mourinho para a Ai, seleção? Mourinho, Isso não. é uma vibe. Jorge Jesus. Mas eu Ou atenção, o Jorge Jesus também. Mas atenção, e sempre aqui defendem muito Roberto Martínez. Eu acho que é um Ronaldo treinador- deixaria de ser convocado com JJ. Não. E, quem é- Olha, e agora, Jota, e agora Jota, para deixar isto aqui no ar, quem é que faria mais sentido? Jorge Jesus ou José Mourinho? Jorge Jesus. É pá, vamos estar aqui a defender contra o Azerbaijão. Eu por acaso acho muito difícil. Imagina, a nível de vibes, eu gostaria muito mais do Jorge Jesus, mas acho que o Mourinho está muito mais montado para competições a eliminar. E lá, tu vês isto pelo A track questão record, é, vais passar a fase de grupos com 3 golos marcados, 0 sofridos. Tá Um bem. golo em cada jogo. desde que acabe com a taça. E até que ponto seria assim? Não, mas acho que É. não. Não achas que o contexto da seleção... Não, eu acho que ele vai Não, se mas é manter retranqueiro. Olha, isso é o que o Mourinho diz sobre as meias finais Inter-Barça. Sim, mas a Inter montou um autocarro, lá em Barcelona. Montou, sabem porquê? Porque ganhou 3-1 em casa a jogar um futebol ofensivo brilhante. Pronto, e adapta-se às circunstâncias. O Mourinho é extremamente adaptativo, nesse aspecto é. Se calhar às vezes mais do que até devia ser. Ganhar nos últimos anos é que está quieto. O Jorge Jesus também esteve no Sauditão. Veio para o Benfica com um investimento Pá, brutal, não ganhou olha, nada. O Jorge Jesus meteu a equipa a ganhar, meteu a equipa no Guinness. Mais vitórias consecutivas. É pá. Imagina. Nós também podemos pôr o Palmeiras no Guinness. Não sei se isso é O critério. Jorge Jesus não traz tipo na bio do Insta. Guinness World Record.
Enfim, Most consecutive. enfim, muito obrigado por terem ouvido. Para a semana que estaremos para comentar a Liga das Nações. Um abraço e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo. Vai para Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta. Gol!